O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, vai pedir à Polícia Federal que abra inquérito contra Hélio Schwartzman, colunista do jornal Folha de São Paulo. O pedido é uma resposta a um artigo de opinião publicado na terça-feira com o título "Por que torço para que Bolsonaro morra?". Para Schwartzman, o presidente prestaria na morte o serviço que foi incapaz de ofertar em vida. De acordo com ele, com Bolsonaro indo a óbito, milhares de vidas seriam poupadas, tendo em vista que o chefe do Poder Executivo minimiza os efeitos da pandemia. O ministro da Justiça afirmou que o pedido será baseado na Lei de Segurança Nacional. Até mesmo o presidente do STF, Dias Toffoli, criticou indiretamente o artigo publicado na Folha. Sem mencionar a Folha ou Schwartzman, Toffoli afirmou que é preciso ter respeito à diversidade, mas, de acordo com ele, uma sociedade não pode ser construída à base de ódio e intolerância. Por fim, avisou que sua mensagem tem cunho pessoal, mas também expressa de forma institucional o poder judiciário brasileiro. Abro aspas para Dias Toffoli. Somente um processo de pacificação cicatrizará as feridas deixadas por essa pandemia, que já tirou 66.868 vidas no Brasil. Essa foi a manifestação, então, do Dias Toffoli. Vamos começar a nossa conversa aqui. Zé Maria, queria ouvi-lo, saber o que você achou dessa iniciativa do ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, de tomar providências aí contra o artigo do Hélio Schwartzman na Folha, Zé. Pois é, esse artigo ele foi visto aqui mais do que como um artigo qualquer, mas um posicionamento do jornal, quase um editorial. Até adversários do presidente Jair Bolsonaro entenderam que foi longe demais. E não adianta dizer que, olha, o presidente Bolsonaro, em épocas anteriores, já desejou que a então presidente Dilma morresse de câncer, ou mesmo desejou que fuzilaria o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. É um outro conceito, é uma outra situação. Nós vivemos num país cristão, onde esse tipo de raciocínio é visto como um mau agouro da pior maneira possível e na pior situação. Não é nenhum aspecto subjetivo, mas objetivamente com foco, o presidente Jair Bolsonaro. Eu disse aqui uma certa vez que no governo Collor era a secretária de imprensa Belisa Ribeiro, e nós ficamos surpresos quando vimos uma música muito bonita. "Estou feliz, matei o presidente". Era do filho da secretária de imprensa, Gabriel o Pensador. Mas aquilo era uma obra de arte, uma fala de tão abstrata que foi agora a música foi reeditada em um novo momento. Esse não, esse é um conselho, matem o presidente. E isto é crime, incentivo ao crime. Olha, Vitor, eu estou convencido de que falas assim de irresponsáveis formadores de opinião é que fazem treslocados, como Adélio Bispo, se entenderem como salvadores do país, salvadores da pátria e do mundo, e que cometam essas loucuras, né? Isso é injustificável. O argumento técnico dessa história de consequência, de que as consequências seriam boas, né, esse consequencialismo, isso não convence ninguém. Isto é um incentivo ao crime. Não é liberdade de expressão. É a liberdade até no momento que ele se expressa. A partir daí, passa a ser a responsabilização. Se acontecer alguma coisa com o presidente, há uma ligação direta deste conselho absurdo e deste incentivo ao crime. Isto não é mesmo nenhuma visão de oposição. A oposição não pensa assim. Tanto é que o Marcelo Freixo entrou na justiça contra o presidente Jair Bolsonaro ontem, entendeu ele que, ao tirar a máscara, colocou pessoas em risco, mas ele defende ali que o presidente tenha um pronto restabelecimento. No Brasil, todos os debates, em todas as constituições, foi vetada a pena de morte. Schwartzman, ele condenou o presidente, condenou a morte, né? Isto é um incentivo ao crime. Então, tem razão o ministro da Justiça, André Mendonça, e é assim que se faz, Supremo. Não é o próprio governo investigando, punindo e prendendo, não. Pediu à Polícia Federal para abrir inquérito e investigar. Isso que teria que ser feito no Supremo Tribunal Federal, pedir a abertura do inquérito na Polícia
É como deve ser feito o processo. Fala, Ana. Bom, mas a gente hoje, mais um dia que a gente viu máscaras caindo aí nas redes sociais, né? Porque a mesma turma que aplaude esse inquérito ilegal do STF em relação às fake news, praticamente esse estado de exceção que a gente está vivendo, né? Essa ditadura do judiciário e com essas garras aí orwellianas do ministro Alexandre de Moraes, essa mesma turma que aplaude hoje critica o ministro André de Mendonça investigar uma coluna, uma coluna de opinião desse jornalista que é muito mais militante do que jornalista, né? Então aí mais um dia que a gente vê a hipocrisia exposta. Pessoas que aplaudem um inquérito contra pessoas, jornalistas que não têm acesso ao processo, que um processo que não teve o trâmite legal, como o Zé muito bem colocou. Se pede o Ministério Público para investigar ou a Polícia Federal para investigar, não teve absolutamente nada nesse sentido, no caminho legal correto e constitucional, como esse agora está sendo do ministro, e fica tudo sendo jogado aí para a plateia dessa militância, inclusive jornalística, né? Ações antidemocráticas. O que são ações antidemocráticas? Quem é que vai decidir essas ações antidemocráticas? Eu espero que essas pessoas continuem falando, porque quanto mais elas falam, mais elas expõem essa hipocrisia e acaba que muita força e até da base do governo vem exatamente dessas pessoas. Esse tipo de opinião, esse tipo de coluna, esse tipo de matéria acaba entrando numa própria campanha já antecipada aí do presidente Bolsonaro, porque expõe muito a hipocrisia desse lado muito militante da imprensa. E você, Fiuza, gostou da decisão do ministro da Justiça, André Mendonça, de acionar a PF nesse caso? Olha, Vitor, o governo não tem reagido assim em geral, né? Ao contrário, o próprio Bolsonaro tem falado, pode dizer o que quiser, liberdade de imprensa, podem falar o que quiserem, e vamos combinar que já se falou de tudo, né? Já se falou de nazismo, de genocida, de tudo, né? Então, a estratégia do governo vem sendo não passar recibo. E, de fato, os críticos, né, que extrapolam nas suas críticas, eles vão caindo no ridículo, eles vão se desmoralizando sozinhos, quando as críticas não se confirmam com a realidade. Agora, eu tenho a impressão de que, nesse caso, é para dar uma provocada no STF, né? Porque isso vai bater no STF, e aí o STF vai ter, como nós falamos aqui ontem, que dá essa resposta. Vamos ver se são 2 pesos e 2 medidas. Claro que serão, né? Porque sempre são. Mas o STF está nesse padrão atualmente, né? Se chamar o Alexandre de Moraes de chato, você pode ser preso, né? Porque até agora não há, né, a opinião pública, a defesa dos envolvidos, ninguém entendeu aqueles arroubos, alguns que resultaram em prisão, outros que resultaram em quebra de sigilo, invasão de domicílios, etc. Então, acho que nesse ponto é uma espécie de estratégia para chegar no STF, né? Do contrário, eu acho que o governo, a decisão do presidente, pelo menos, é essa, deixa correr, deixa falar. Ele falou disso ontem, inclusive. Agora, Vitor, sobre a premissa do articulista, né, de que a conduta pessoal do presidente da República induz a um comportamento da população que leva pessoas à morte, se é esta a premissa, então quero dizer o seguinte, tem bastante gente que vai ter que ser acusada de assassino e genocida por defender o lockdown. Porque hoje, com mais de 3 meses já de experiência na pandemia e na reação da pandemia, e nesta diretriz colocada principalmente pela OMS, e depois revista de várias formas pela própria OMS, de que todo mundo fica em casa e resolve o problema, isso era uma hipótese, não tinha base científica, essa hipótese fracassou como uma
panaceia, como um lugar realmente seguro. E hoje você já tem vários estudos, vou citar um do Nobel de Química Michael Levitt, que demonstra que a quantidade de vítimas desta ação estranha, arbitrária, obscurantista de prender todo mundo em casa e evitar a circulação de todo mundo, e ao mesmo tempo sem critério, porque alguns circulam, o vírus circula, né, o vírus pode circular. Isso é mais trágico, humanamente falando, do que a própria ação do vírus, né, segundo vários postulados que já estão colocados aí. Então, como é que a gente vai fazer? Né? Quem advoga o lockdown de maneira cega, de uma experiência quase mística, vai ter que ser questionado também por colocar vidas em risco, ou eventualmente por perdas de vidas. Então, aquilo ali foi uma tentativa de lógica desse articulista para falar para a bolha dele, mas que funcionou muito mal, não tem base nem lógica, e agora é isso, ele vai ter que se explicar para a justiça, provavelmente, mas eu acho que a diretriz do governo principal deverá ser essa. Ele vai fazer isso para provocar o STF, mas vai continuar deixando a crítica livre.